Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o Uzbequistão. Hoje a gente vai cobrir sobre o contexto educacional e as políticas linguísticas educacionais do país. Eu espero que vocês gostem do vídeo e fiquem aí com o conteúdo. Então, um pouco sobre o contexto educacional do país. O Uzbequistão ele apresenta uma população muito jovem, 37,5% da população tem menos de 19 anos e 99,9% dos adultos com mais de 15 anos sabem ler ou escrever. O Uzbequistão, no início do ano letivo de 2022 e 2023, o número de escolas de instituições básicas era de 10.522. Infelizmente, esse número ele não cobre a demanda que o país tem com escolas. Infelizmente, ele tem uma população muito grande, muitos bebês estão nascendo no país, muitas crianças, por consequência disso, existem no país, e o Uzbequistão ele não tem muitas instituições de ensino que comporte essa demanda de crianças, e as escolas, mesmo existindo escolas privadas, elas não são suficientes para essa demanda, né? E ali em 2023, o governo do Uzbequistão, com o apoio da Unicef, ele desenvolveu um roteiro para a reforma educacional do país. Com isso surgiu o Currículo Nacional. Esse currículo ele está disponível no Google, vocês podem dar uma olhada se quiser, mas ele é mais um currículo geral do que um currículo específico, assim, denso, do que como cada escola deve agir, o que é cada escola, enfim. Creio que isso seja uma coisa muito quando o pai vai matricular o filho na escola e acaba, né, olhando como que é a grade curricular. E, enfim, o currículo nacional do Uzbequistão acaba sendo mais a carga horária de cada matéria, as matérias que são ensinadas no país, como é a formação de professores no país, enfim, uma questão mais geral. O ensino do Uzbequistão é 11 anos obrigatório, que começa lá com os 6 anos de idade e, obviamente, termina no ensino médio. E no ensino médio, o aluno ele pode escolher entre estudar em escolas normais, regulares, escolas técnicas ou escolas presidenciais. As escolas presidenciais são escolas de elites que são fundadas pelo governo, né? Sua maioria é fundada pelo governo, a maioria é, querendo ou não, tipo um IFSC, assim, como a gente tem aqui na região, né? Que os alunos entram por prova. E também o governo, ele compra algumas vagas, né? Algumas bolsas em escolas privadas de elite para esses alunos entrarem. Essas também estão na categoria de escolas presidenciais. E é a mesma coisa, o aluno entra por prova, por um teste que eles fazem ali no nono ano, né? No nono ano deles, mas sobre essa reforma, o presidente do país disse que um graduado escolar no Novo Uzbequistão deve ser uma pessoa que domine habilidades modernas, da tecnologia da informação, pense criativamente e seja capaz de tomar decisões independentes e tenha uma visão ampla. Então, por isso, ele começou a revisão de livros didáticos, revisão do currículo escolar, para que as escolas se adaptem à nova fase que o Uzbequistão ele está passando, né? Ele está se tornando um país muito tecnológico, muito, ele está se tornando uma referência em tecnologia, né? Então, esse trabalho, o Uzbequistão vê que esse trabalho tem que começar na escola. Então, se você for ver fotos de escolas no Uzbequistão, vocês vão ver que possuem bastante computadores, bastante laboratórios makers, né? Que é como a gente chama aqui, esses laboratórios de inovação. E isso é muito legal, né? A gente vê que é um país que leva muito a sério, os pais levam muito a sério as educações das crianças. Então, de políticas linguísticas educacionais,
o país ele vai dispor das mesmas leis que a gente viu no vídeo passado. Se você não viu, eu recomendo que você assista, que são a lei da língua oficial, a lei da língua estatal e também a lei da língua oficial, né? Tem um artigo específico na lei da língua oficial, outro na língua estatal e uma seção da lei da língua oficial que vão regulamentar, regrar a questão de ensino de línguas no país. No artigo 6 da língua oficial, ali diz que o governo ele não impõe o ensino do Uzbek, que é a língua oficial do país, como única língua de ensino ou de instrução. Em vez disso, o cidadão ele pode escolher a sua língua de instrução e ensino, e isso, por conta disso, surgiu então as escolas mistas, né, que são escolas que obrigatoriamente têm o ensino de Uzbek, mas também a outra língua regional, como por exemplo o Tadjik. Uma escola de uma comunidade Tadjik vai ter aulas em Uzbek e aulas em Tadjik. No artigo 4º da lei sobre língua estatal, diz que a República do Uzbequistão deve garantir condições para todos os cidadãos aprenderem a língua estatal e o ensino da língua é gratuito. Aqui não fala tanto em questão da escola, de como a escola deve ensinar, né? É mais uma questão geral, questão da população mesmo, né? Que eles têm acesso ao ensino da língua oficial do país e esse ensino ele é gratuito. Aí a gente vai para a seção 5 da lei da língua oficial, que a gente entende que as pré-escolas do país, elas devem instruir as crianças 100% em Uzbek. As escolas mistas, então, elas são apenas para ensino do fundamental e ensino médio. Um pouco da questão do russo, né? Como o país ele fez parte da União Soviética, antes o russo ele era obrigatoriamente ensinado nas escolas. Hoje ele passa apenas a ser ensinado como uma língua estrangeira. Há escolas russas, né? Obviamente, e o ensino do russo como língua estrangeira é de apenas 2 horas semanais. Os pais eles podem optar por colocar mais carga horária de russo nas escolas, na grade do filho, só que é uma questão opcional, não tanto obrigatória. E nas escolas russas, né, visto que os pais eles preferem muitas vezes colocar os seus filhos em escolas russas, e essas escolas é bom dizer que essas escolas são instituições privadas, elas não são instituições do Estado, mas por conta de que a língua ela possui um prestígio muito grande no país, os pais colocam as crianças em escolas de 100% russas, no caso, por conta do prestígio da língua, uma língua ainda que possui um grande prestígio no país. Mas aí o governo, ele então decide que nessas escolas russas, o ensino do Uzbek, então, passa a ser de língua estrangeira e tem aí também 2 horas semanais, que nem o ensino do russo como língua estrangeira em escolas normais, 2 horas semanais, então passei a ser obrigatório em instituições russas. A Universidade de Medicina do país, a Samarkand State Medical Institute, ela adota 3 idiomas, que é o uzbek, o russo e o inglês como língua de ensino. Essa instituição é a mais antiga do país, ela foi fundada lá em 1930. Então fica aí a mais a título de curiosidade essa questão. Nesse slide aqui, eu coloquei mais ou menos como que é essa questão do ensino misto, né? Que há escolas também de idiomas 100% por exemplo, 100% em russo, ou 100% em Tadjik também existe, né? Escolas mistas muitas vezes são escolas públicas, estaduais, né? E as escolas que são 100% na língua regional, na língua estrangeira, são particulares. Então aqui, né, em Uzbek, a gente vai ter escolas 100% em Uzbek,
que são 8.330, e mistas tem 1.138. Então, aqui é mais uma relação, fiquem aí para ler. O que acontece, infelizmente também, é que se for uma língua minoritária, digo bem minoritária, assim, que não tenha tanto respaldo no Estado, nas instituições, o governo ele não põe tanto dinheiro, ele não põe tantos fundos nessas escolas de línguas minoritárias, porque muitas vezes não tem aluno suficiente nessas regiões. E também acaba que, então, essas escolas passam a ser 100% Uzbek, a língua minoritária se torna inexistente nessas instituições, e o ensino do russo, ele também, antes, no caso, ele passa a ser opcional e depois passou a ser extinto, porque não se tem alunos, muitas vezes, em regiões muito afastadas. Essas escolas aqui que são 100% num idioma, né, numa língua minoritária, como, por exemplo, o cazaque, elas são em regiões mais populosas, né, em regiões maiores, como a própria capital do país, Toshkent. Ela tem várias instituições de uma língua só e não línguas mistas, né? Muitas vezes, como eu falei, as instituições de línguas mistas são instituições do Estado, são poucas que são particulares, e essas escolas também legal dizer que aqui a gente vê muito o nome, por exemplo, Henrique Fontes, né, nomes de pessoas dando nome de escola. Já no Uzbequistão, elas são por distrito. Então, o distrito número 6 vai ter a escola sexta, ou seja, sexta escola da região daquele distrito. Então, é mais uma curiosidade aí sobre a questão de organização do país. Mas é isso. A grande questão do país é justamente que línguas que não têm uma população muito grande, né, que não são tão expressivas no contexto de ensino, de escolas, elas acabam não tendo tanto. As crianças, no caso, acabam não tendo tanto acesso às suas línguas ensinadas, né, as suas línguas regionais em escolas, caso essas línguas forem bem menores do que essas daqui que eu mostrei, né? Então, acaba que muitas vezes as escolas, então, são 100% em Uzbek, porque as escolas mistas acabam sendo mais das outras línguas mais faladas, né? Não tanto das línguas minoritárias. Mas a gente também pode ver que esses artigos, né? Esses artigos, as seções dessas leis principais que regulam essa questão, é bem livre, né? O pai, a mãe, ou enfim, o adolescente, ele pode escolher a língua que ele quer ser ensinado, mas obviamente vai ter a obrigatoriedade do Uzbek. Então, isso causa também que a população do Uzbequistão muitas vezes é bilíngue. Ela vai falar o Uzbek e a língua da região, porque se prolonga, né, nas escolas, não fica só no contexto de casa, né? Caso essas línguas tenham bastante falantes, né? Não tanto línguas muito menores, porque acaba que não tem tanto respaldo, não tem tantas pessoas, não vai ter então professores que vão conseguir ensinar na língua regional da criança, então acaba que essas escolas são extintas ou essas escolas passam a ser 100% em Uzbek. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Vejo vocês nos próximos vídeos. O próximo vídeo que a gente vai tratar vai ser sobre a questão das línguas na mídia, de como isso funciona. Eu vejo vocês lá e eu espero que vocês gostem do vídeo. Até mais!